Bom dia, paz esteja convosco. Hoje eu quero deixar uma palavra de Deus para a tua vida, uma palavra de incentivo a qual nós estamos vivendo. E eu quero falar para você que nós estamos passando por um momento no qual uma guerra é espiritual. E nós só vencemos a guerra espiritual com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas antes de ler a palavra, eu quero mandar um abraço para você, Valéria Pires, em Milão, a qual tem me acompanhado, assistido os meus vídeos, tem pedido oração. Tenho uma palavra de Deus hoje para a tua vida. Josué capítulo 1 diz para ti nessa manhã: seja forte, corajosa, valente, porque Ele é contigo aonde quer que tu esteja. Praga nenhuma chegará na tua casa. Poderão cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas assim diz o Senhor nessa manhã para ti: tu não serás atingida, porque Ele te guarda, Ele te protege. Aí na Itália, em meio a tanta pandemia, Deus é contigo, amém? Mas eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração nessa madrugada, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 10, capítulo 6, versículo 10, quando a palavra de Deus diz e nos fala das armaduras de Deus. Quanto ao mais, sede fortes, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revertei-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, sim contra principados, potestade, contra todos os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças e principados do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai todas as armaduras de Deus, para que possais resistir o dia mau. E depois de ter vencido tudo, permaneceis inabalável, diz o Senhor. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, e calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçados com o escudo da fé, o qual darei a apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança a súplica por todos os santos. Amado, nós estamos vivendo um tempo de guerra. E a guerra que nós falamos hoje é uma guerra espiritual. Há um grande desafio para o servo de Deus. É ser revestido das armaduras de Deus e principalmente usá-las. As armaduras que Deus tem lhe dado, para que nós saibamos resistir, como disse a palavra de Deus, os dias maus. Talvez nós não saibamos lidar tanto com a armadura e não sabemos tanto quanto usá-las, porque o nosso país não é um país de guerra. Nós não estamos ouvindo sempre no nosso país falarmos de guerra, talvez por isso não saibamos usar e talvez não tenham dado tanta a importância em relação a tudo isso que nós estamos vivendo, porque glória a Deus, o nosso país não é um país que se fala em guerra. Mas com tudo isso, Jesus disse que os sinais dos fins do tempo seriam: nós ouviríamos falar de luta, de guerras, de fome, epidemias, nação contra nação. E nós precisamos estar preparados, porque o dia mau ele vem para os bons e para os ruins. Nós não estamos imunizados disso, mas nós temos a certeza que Deus é conosco. E o pior de toda essa guerra, e o pior da guerra, é que nós não vemos os nossos inimigos. O pior dessa guerra é que nós não estamos vendo quem é e qual é os nossos inimigos, porque a palavra de Deus ela nos diz, irmãos, que a pior guerra é aquela que nós não vemos, mas nós ouvimos os seus rumores. Mas é aquela que nós vemos, tipo essa guerra qual nós estamos vivendo e enfrentando nos dias atuais. E para vencer essa guerra, nós devemos e precisamos confiar em Deus, porque essa guerra ela é espiritual. E o nosso principal inimigo não são as pessoas que nós vemos, mas o diabo, que tem guerreado assiduamente e ele tem vencido este mundo. Mas o poder de Deus, o povo de Deus, esse não será vencido, ainda que o mundo esteja tomado pelo maligno, ainda que o mundo esteja sendo vencido pelo diabo. Eu quero te dizer, existe um povo orando, e o povo de Deus jamais será vencido pelo poder do diabo. E para isso a palavra de Deus nos ensina nessa manhã. No versículo 10 ele trata de nós estarmos fortalecidos, ou seja, não é na minha força, não é na tua força. Um guerreiro, ele tem
ele tem que ser forte e ele tem que estar fortalecido no Senhor, que é aquele que peleja por nós. Porque 2 Coríntios, capítulo 20 e 15, diz que a peleja não é vossa, a peleja é do Senhor. No versículo 11 desse texto ao qual nós lemos, a palavra de Deus diz: fique firmes. O soldado deve ficar firme contra os seus inimigos durante a batalha. Não pode ser distraído com outras coisas. Salmo 125, versos 1 diz assim para nós nesse dia: a firmeza vem do Senhor e daqueles que confiam nele. Seja forte, seja corajoso, seja firme nas tuas palavras. Porque no versículo 12, o inimigo, ele reconhece o perigo, ele sabe aonde você é fraco, ele sabe aonde está faltando algo na tua armadura. O adversário não é as pessoas que estão na rua, não é as pessoas que nós estamos encontrando com medo de abraçá-las, de pegar na mão. A palavra de Deus diz que nós lutamos não é contra sangue nem contra carne, mas é contra principados e potestade. O inimigo, diz o Senhor nesta manhã, o inimigo, ele é espiritual e nós devemos lutar com as armaduras espirituais, as armaduras de Deus, e nós devemos ser lutadores e nós devemos estar equipados, porque o inimigo sabe o teu ponto fraco, ele sabe aonde falta algo na tua armadura e ele vai atacar. Por isso nós devemos usar as armaduras que Deus nos deu nessa manhã, como ele fala aqui no versículo 13 desse capítulo qual lemos. E o inimigo que ele tem usado nesses dias, nessa guerra espiritual, é o medo. Tem acovardado pessoas, trancado pessoas, colocado as pessoas dentro de casa com medo de falar até uma com as outras. Eu quero te dizer nesta manhã, o Senhor é contigo. Vence essa batalha do medo. E nós devemos estar reforçados com a armadura de Deus, amado. E isso tudo me faz lembrar de um servo do Senhor chamado Davi, em 1 Samuel capítulo 17, que com umas 5 pedrinhas e uma funda ele venceu um Golias, ele venceu um gigante. Ele não precisou usar as armaduras de Saul, porque ele estava em nome do Senhor dos Exércitos, e ele sabia que Deus ali estaria lhe dando armas poderosas, que são as armaduras celestiais de Deus. Então recebe nessa manhã, recebe a armadura de Deus, a armadura de Deus, e o Senhor, ele está sobre todo nome, o Senhor está acima de qualquer exército, ele é poderoso, ele é forte, e ele sabe que nós lutamos contra milícias celestiais e ele é o teu escudo. E assim então Davi foi contra Golias e em nome do Senhor dos Exércitos e usando as armaduras espirituais, ele venceu aquele gigante. Por isso eu te digo neste dia, neste momento, nesta hora, eu não sei quem está me assistindo, no seu horário, mas eu quero te dizer, te reveste das armaduras de Deus, das armaduras espirituais e vença todo o mal. Deus hoje ele te reveste, com o cinturão da verdade. Sabe por que o cinturão da verdade? Porque quem é o pai da mentira é o diabo. E aqueles que estão revestidos com a armadura de Deus, eles se vestem na verdade. Receba a couraça da justiça e seja protegida pela justiça e justificado pelo sangue de Deus, porque ele... Se houver pecado no seu coração, você pode até furar a sua couraça e você corre o risco de vida. A couraça, ela te protege principalmente o teu coração, que é um órgão vital para o guerreiro, que é as emoções. Cuidado com as suas emoções, cuidado com o que você tem visto, cuidado com o que você tem assistido, com o que você tem publicado. Eu quero te dizer, é tempo de orar, é tempo de clamar, é tempo de jejuar. Deus, ele só se ira ainda mais com esse povo que fica batendo à noite aí panela, que fica torcendo para as coisas do mundo. Deus, ele está chamando a população para orar, para clamar. Ele está chamando a população para clamar pelo nome dele. Isso ainda irá mais a Deus. E receba também hoje o escudo da fé. O texto diz: tomai sobre tudo o escudo e proteja o seu corpo ao estar... Porque você está em uma guerra, há uma peleja, coloque a sua fé. Sabe por quê, amado? Com fé nós podemos todas as coisas. Toda a palavra de Deus é escudo para naquele que confia. Então nós precisamos estar revestido do escudo da fé. Receba também hoje, aí onde você está, o capacete da salvação, porque ele protege a cabeça. E a cabeça, nós sabemos que ela comanda o corpo, ela comanda a mente, e nós precisamos estar protegidos contra as setas do maligno, por não
para que nós não venhamos cair na cilada do diabo. Que Deus proteja a tua mente, que o capacete venha estar te protegendo de toda a investida de Satanás, de todo sofisma humano. E para finalizar essa palavra, receba a espada do Espírito. Essa serve para ferir, cortar, sangrar, e de todas as outras armas de defesa, esta é a única que é de ataque. Esta é a melhor, porque o inimigo, é a que o inimigo mais teme, que é a palavra de Deus. Jesus usou a palavra para vencer Satanás. Ele usou a palavra de Deus. Jesus usou a palavra para vencer Satanás no livro de Mateus capítulo 4, quando o Senhor foi tentado e ele usou a palavra para vencer o diabo. E preste atenção em uma coisa que Deus me fala nesse momento, revelando através de uma palavra de conhecimento. O diabo, ele também tentou usar da palavra de Deus. Ele tentou usar o que estava escrito, mas eu quero te dizer que a espada do Espírito não foi liberada para ele. Ele não tem autoridade, para falar, para usar a espada do Espírito. Quem tem é eu e você. Então Satanás, ele até tentou ir contra Jesus usando a palavra, mas não deu certo, porque ele não tem autoridade para usar a espada do Espírito. Amado, existe um general que está à frente dessa guerra, existe um comando, o Senhor é o general de guerra, o Senhor é o rei dos reis, ele é o Senhor de todos os exércitos, e que nós possamos estar revestidos, treinados, porque ele te entrega hoje armaduras para essa batalha. Ele tem chamado o seu povo, ele tem chamado o seu exército para juntos combatermos com as armas que ele nos deu, que é a palavra, que é a oração, que é o jejum, para que nós venhamos ser soldados de Cristo e entrar nesse exército. A armadura que ele te entrega hoje, diz o Senhor, é espiritual. Não tenha medo, não temas, porque ele é contigo onde quer que tu esteja. Praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa. Reverte a tua casa com o sangue de Jesus. Amado, Jesus te chamou para fazer a diferença nesse mundo, nesse tempo. E eu quero te dizer hoje que o Senhor, ele te reverte, ele libera poder, autoridade, ele está te revestindo com as armaduras celestiais. E diga como disse Davi em 1 Samuel 17, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Todo o principado, toda a potestade, todo o império das regiões celestiais do mal que foi enviado para destruir o mundo, para destruir o país, para destruir nações e continentes, eu quero te dizer hoje, no poder e na autoridade do nome do Senhor, tu estás com dias contados, com tempo contado, porque quem se levanta, assim diz Orebalabassúria, é o Senhor dos exércitos, aquele que não perde batalha, aquele que não perde uma guerra, e ele está de pé como general de guerra, preparando e levantando os soldados armados, revestidos de poder e autoridade, dentro da palavra, para reverter todo o mal. Amado, que essa palavra venha ficar no teu coração, que essa palavra venha ser direcionada por Deus para a tua vida, e saia da caverna, saia da frustração, do medo, porque existe um povo separado, escolhido por Deus para guerrear essa luta. Ele já te separou, ele te escolheu, que você possa usar das armaduras que ele lhe deu, que você fique na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe. Amém.